Corinthians tropeça em casa e diminui suas chances de classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vamos aqui para mais um pós-jogo no canal Futejotos, falando de Corinthians 1, América de Cali 1, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, partida realizada no último dia 6 de maio. O Timão, já com o Dorival, algo que ele já deixou claro, principalmente nesse começo de trabalho, ele vai rodar o elenco, ele vai testar jogadores, vai dar oportunidade para alguns atletas, e teve esse cenário. Mateuzinho sequer foi relacionado, né, a posição oficial do Corinthians de controle de carga, tem outros jogadores lesionados, o Angilleri voltou para a lateral esquerda, no meio de campo a escolha foi com o Ranieri como titular, como primeiro volante, e ali fechando aquela linha com 4 jogadores, o Maicon, Breno Bidon, Carrígio e o Memphis um pouco mais recuado, até para fazer a bola chegar no Yuri Alberto. O Corinthians tomou um susto logo no começo da partida. O América de Cali é uma equipe que tem qualidade, que sabe jogar também, então obrigou o Hugo a fazer algumas defesas importantes, mas o Corinthians, com essa ideia do meio de campo, acho que a ideia, assim, essa formação sem o Garro, está funcionando muito bem, algo que o Ramon Dias não tinha achado uma resposta, como ao melhorar a criação do Corinthians sem ter o Garro. Teve o Michael, que tem uma qualidade no passe, o Breno Bidon, que é um jogador que também tem essa característica, o próprio Carrillo, e o Memphis também sabe fazer essa posição, jogando como segundo atacante, jogando mais recuado. E a bola chegou, tanto que o gol nasce com o passe do Michael, e o Memphis consegue a finalização numa boa movimentação ofensiva também. O Corinthians abre o placar, teve chute do o próprio Memphis, dá um bom passe para o Yuri Alberto, com uma boa finalização, tem chute do Yuri Alberto, do Breno Bidon, ainda no primeiro tempo, então teve algumas chances para o Corinthians até conseguir ampliar o placar ainda no primeiro tempo. Resultado que seria importante, o Corinthians iria para a segunda colocação e melhoraria sua chance de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Só que vem um problema no segundo tempo, logo de cara, começa a segunda etapa, a defesa do Corinthians vacila, um cruzamento que acaba, inclusive, o Hugo reclama bastante da forma como deixaram cruzar, e aí tem um pouco do lance, como se o Memphis talvez poderia chegar um pouco mais para complicar o cruzamento, e a zaga acaba batendo cabeça numa bola cruzada. O Hugo, para mim, também sai mal na bola, ele, mais uma vez, em bolas cruzadas, ele voltando a ter um problema, já foi contra o Internacional, e agora contra o América de Cali, empate na Neoquímica Arena. E aí teve o problema que o cenário do Corinthians tendo dificuldades novamente para conseguir fazer a bola chegar com qualidade no ataque. No segundo tempo, o Memphis quase faz um golaço olímpico, teve algumas chances perigosas, o Hector, que acaba entrando no lugar do Yuri Alberto, faz um cabeceio que ele quase também consegue marcar o gol da vitória, mas faltou, né? Ele tira o Yuri Alberto, ele chega a tirar o Romero, o Carrillo sai para a entrada do Talismã, no Bidon para a entrada do Coronado, o Martinez já tinha saído no primeiro tempo e isso impactou um pouco. O Corinthians perdeu, entrou o Charles e não conseguiu dar aquela mesma qualidade na marcação. Então, o empate foi pesado, que o Corinthians agora está na terceira colocação, segue atrás do América de Cali, o Huracan pega o Racing agora, e é a tendência que o Huracan, que venceu o Corinthians na Química Arena, consiga vencer o Racing, e com isso o Corinthians teria que vencer suas 2 partidas fora de casa para pensar no segundo lugar do grupo, que acho que pensar a primeira colocação hoje já não é algo possível de acontecer para o Corinthians. Se pegar o segundo lugar, vai para o playoff da Copa Sul-Americana e pega o terceiro melhor no terceiro lugar, alguém que terminou em terceiro lugar na Copa Libertadores, algo que o Corinthians já fez recentemente, não. O Corinthians terminou em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores recentemente e foi para a Copa Sul-Americana, onde teve até um desempenho interessante. Mas não vem jogando bem. E aí vem de novo um outro cenário do Corinthians nas competições internacionais em 2025, não conseguiu ter uma grande atuação. E logo de cara aqui para falar aqui nesse pós-jogo, não dá para culpar o Dorival. A gente está falando de um técnico que tem uma semana de trabalho no clube, com 3 jogos já nesse intervalo. A gente está falando de 7 dias, ele está no comando oficial do Corinthians, 7, 8 dias, e 3 jogos já no meio disso aqui. É pouco tempo de treino, pouco tempo para conhecer o elenco. O Dorival estava parado, por mais que treinadores... Ele conheça o futebol, ele conhece alguns jogadores, ele conhece a fundo. Não sabe a forma de jogar, as características, vai muito no bate-papo e muito no que o pessoal está entregando nos treinos. Vem uma atuação, a zaga não está convencendo, isso a gente começa a analisar de novo, né? Ramalho e Kaká não inspiram confianças, o Léo Maná foi muito mal, o Angilleri
que também já foi muito elogiado quando começou e era o titular absoluto lá atrás esquerda, para mim continua tendo a confiança, ele deixou uma primeira impressão muito boa, mas caiu de rendimento desde que voltou de lesão, não está conseguindo ser um cara importante, ele tem um bom passe, ele se posiciona bem na marcação, mas, de novo, uma partida abaixo do que ele já demonstrou no Corinthians. Martins, enquanto esteve dentro de campo, um é um furacão. O cara tá em tudo quanto é lugar, ele ajuda demais na marcação. E isso pesou muito. O Charles também não entrou bem, diversos passes errados, diversas decisões, e não teve firmeza na marcação. E depois, na direita, ele quase complicou o Corinthians. Ele foi o Léo Maná, quando a saída do Léo Maná, a entrada do Romero, desculpa, até falei mais cedo que o Romero tinha entrado, não. O Romero entrou no lugar do Léo Maná, pequena correção aqui no vídeo, pessoal. E aí o Charles foi fazer a lateral direita, e ele faz uma falta perigosa ali naquele setor. O Romero acabou não entrando bem. O Coronado tentou se movimentar, mas ainda longe de um cara que a torcida pede, às vezes, que tenha mais oportunidade. O Coronado não entregou ainda o que é esperado dele, em termos de um meia de criação, tanto que ele hoje está atrás de vários jogadores ali no meio de campo. Então, novamente, uma opção para o segundo tempo. Thales Magno é outro que também na temporada teve os seus gols no Campeonato Paulista, disputou artilharia do próprio campeonato, foi importante no título estadual, mas não tem um ano que está jogando bem. Acho que dá para falar da atuação, é importante essa atuação do Michael, e aí é o Dorival recuperando um jogador que tem uma qualidade, que pode realmente ajudar na criação de jogadas no meio de campo, e pareceu para mim estar mais solto, tá mais leve um pouco assim. É um jogador que não tem já, tem a questão física, várias lesões recentes no próprio Corinthians, então jogou pouco as últimas temporadas, mas o Michael foi um dos melhores jogadores, talvez não o melhor jogador da partida contra o América de Cali, o cara mais consciente, o cara que com a bola no pé ajudou demais na criação de jogadas. O Carrijo, sendo aquele cara tentando ter o lado importante, mas sentiu a falta do meio de campo funcionar melhor. O Breno Bidon não teve também o mesmo brilho de outros jogos, pelo contrário, também outra atuação um pouco abaixo do Breno Bidon. O Memphis tentou, somente no primeiro tempo, mas na segunda etapa também não conseguiu ser tão efetivo na criação de jogadas. E o Yuri teve algumas finalizações perigosas, poderia realmente ter ampliado o placar no primeiro tempo, mas acho que foi também um jogador que teve uma atuação ok. Participou efetivamente do jogo, mas faltou muito. Acho que ontem o Corinthians teve problemas de atuações individuais. Acho que isso pesou demais numa partida. Sentiu a parte física, está rodando elenco, mas a gente está repetindo. O Corinthians foi mal em algumas partidas com o Ramon Dias, principalmente na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. E nós estamos falando de um time que está desgastado fisicamente por conta dessa quantidade absurda de jogos. Não dá para você falar com tantos jogos aí no mês de maio, mas é o calendário que os clubes seguem sem fazer nada prático. E não dá, eu não coloco, acho, de novo, você pode falar até questionar as mudanças do Dorival, que para mim, eu também não acho, talvez no lugar do Martins, teria entrado o Rian, que dá um pouco mais de qualidade, na marcação tem mais confiança, mas ele optou pelo Charles, não acho grande absurdo. Talvez as próprias opções no banco de reservas, gostaria que o Tchoca tivesse ganhado a oportunidade, mas nada muito grave. Então, eu não coloco esse empate na conta do Dorival. Fala, pô, foram erros do Dorival que causaram o empate que complicou a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Coloco sim a atuação de vários jogadores que nós já estamos citando em alguns vídeos, nas lives, a gente comenta sobre alguns atletas muito abaixo que estão deixando a desejar, e atletas que nós já vimos no próprio Corinthians entregarem muito mais. O Dorival vai continuar rodando elenco, então já deixou claro também, quem acompanhou a coletiva entendeu que ele espera por reforços no meio do ano para poder qualificar. Então, tem realmente alguns setores carentes, e não é só o Dorival, nós já citamos também o próprio Ramon Dias, a própria diretoria do Corinthians já tinha identificado que existem carências no elenco do Corinthians. Existem a necessidade de um zagueiro para chegar para ser titular, precisa a opção no meio de campo sem o Coronado, ou a próprio ataque, e por enquanto o Dorival aí talvez seja a única crítica desse primeiro momento, mas talvez por conta para recuperar a confiança, que eu espero que seja isso, o Dorival não está relacionando no ataque os jovens da base. Não está colocando eles como opções. Pelo menos contra o América de Cali, no banco de reserva você tinha o Thales, o Igor Coronado, o Romero e o Hector Hernandes. Então tinham 4 jogadores ofensivos. Aí ok, mas a gente já viu quantas vezes com 2 jogadores só
de ataque, só com o Hector e o Thales no banco de reservas, volantes e zagueiros. Isso aconteceu com o Ramon Dias. Então, o Dorival, pelo menos, tinha opções. Olhou para o banco de reservas e vou tentar mudar o time. E quando tentou mudar nas alterações, tirando, acho que a única coisa que foi realmente para abrir o time foi a saída do Léo Maná para colocar o Romero, que foi realmente naquele momento em que ele falou: vou abrir o time para tentar buscar o gol da vitória. Mas as outras alterações foram para deixar o time consciente, para tentar fazer a bola chegar no pé com qualidade. Acho que, inclusive, a ideia de você tirar o Yuri Alberto para colocar o Hector Hernandes foi correta da ideia de jogo, foi de, vamos fazer cruzamentos na área para tentar, e o Hector quase faz um gol de cabeça, então teve também, acho que, uma visão interessante, ele viu até porque o América de Cali teve problemas com algumas bolas aéreas, então acho que teve esse ponto positivo. É muito cedo para te falar, são 3 jogos do Dorival, o time está invicto com o Dorival, tem esse ponto, a gente falar, vinha de 2 vitórias, tinha chance de conseguir sua terceira consecutiva, mas peca muito, e aí vem a derrota na Neoquímica Arena para o Huracan, na Argentina, é o grande problema desse empate contra o América de Cali. O Corinthians perdeu em casa e isso complicou a situação na Copa Sul-Americana. Empatar com o América de Cali fora de casa e empatar em casa, que foi o que aconteceu, o empate contra o time colombiano até entendível, seria, claro, o torcedor esperaria que o Corinthians conseguisse fazer sua força em casa e conseguisse os 3 pontos, mas não pesaria tanto. A gente está falando hoje de uma diferença muito. O América de Cali tem uma qualidade. Se o Corinthians não tivesse perdido, tivesse vencido o Huracan, a situação era outra. Então agora, o Corinthians tem 2 jogos fora de casa na Copa Sul-Americana, tem o bom momento, chega, tem a questão, pega agora no final de semana, pega o Mirassol, entender o que o Dorival vai fazer. A gente eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 7 de maio, o Corinthians deve ter o regenerativo, então trabalha na quinta, na sexta, para jogar sábado. Então vai ter 2 dias de treino, o Dorival vai conseguir trabalhar um pouco mais, vamos ver o que ele vai propor para a próxima partida, já pensando no Brasileirão, e depois o Corinthians vai ter jogos complicados fora de casa, pensando em conseguir avançar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, que é importante. A gente fala hoje, o time do Corinthians tem essas deficiências, não consegue lutar em 3 frentes, não dá para pensar que dá para ganhar Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então, para se manter vivo na Sul-Americana, o Corinthians vai precisar melhorar, vai precisar vencer fora de casa e até mesmo torcer para o tropeço dos rivais. Mas aí é assunto para próximos vídeos, para próximas lives. Então é isso, galera, chegando ao final, mais um pós-jogo aqui do canal Futijogos. Abraços.